Fala, nerds da mente! Hoje o diagnóstico é ficção. E antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não analisa só Star Wars, a gente analisa o que ninguém vê. O conflito psicológico por trás dos personagens que parecem fortes por fora, mas carregam tempestades por dentro. E hoje a gente vai falar dele, o querido Obi-Wan Kenobi. Existe uma imagem muito comum sobre ele. O Jedi equilibrado, o mestre centrado, o símbolo de disciplina. O cara que sempre sabe o que fazer. Só que essa imagem é incompleta. Obi-Wan não é só disciplina. Obi-Wan é culpa. E não me entendam mal. Obi-Wan não é culpado. Não é isso que eu estou dizendo. Obi-Wan se sente culpado, se sente responsável. E talvez a história dele seja uma das mais humanas de Star Wars, justamente porque ele não caiu para o lado sombrio, mas também nunca saiu ileso na história. Vamos começar pela relação que define tudo. Anakin Skywalker. Obi-Wan não foi apenas um mestre. Ele foi um irmão mais velho, um cuidador, uma referência emocional. E isso é importante, porque quando um vínculo nasce com esse tipo de carga afetiva, a perda não é só perda, ela vira responsabilidade. Obi-Wan assumiu Anakin em honra a seu mestre, Qui-Gon Jinn, e viu Anakin crescer, viu o potencial, o brilho, a dor, e viu os sinais: impulsividade, medo de perder, necessidade de controle, raiva contida. Só que ele acreditava, como muitas pessoas acreditam na vida real, que a disciplina e o pertencimento seriam suficientes para transformar aquilo em maturidade. E aqui entra a primeira camada do conflito. Obi-Wan era um Jedi formado para conter emoções, mas ele estava lidando com alguém que era feito de emoção. Anakin não era fraco, ele era intenso. Ele amava demais, temia demais, precisava demais. O Conselho Jedi viu isso como risco. Obi-Wan viu isso como alguém que precisava ser guiado. E esse ponto acaba sendo que ele assume um papel psicológico pesado. O papel de salvador. O salvador é aquele que acredita que se fizer tudo certo, se estiver presente, se orientar, se ensinar, ele consegue impedir a queda do outro. O papel ele é bonito, mas é um papel perigoso, porque quando a pessoa cai, o salvador não pensa que a pessoa escolheu aquilo. Ele pensa, eu falhei. E Obi-Wan vive exatamente essa tragédia. Quando Anakin vira Darth Vader, o que a gente vê no rosto do Obi-Wan não é apenas choque, é luto com culpa. Porque existe um tipo de dor que só existe quando você perde alguém e sente que tinha responsabilidade sobre aquela pessoa. Obi-Wan não perde apenas um amigo, ele perde uma missão, perde um futuro, perde uma parte de si. Essa perda não tem encerramento simples, porque Anakin não morre, ele se torna outra coisa. Isso é uma das formas mais cruéis de luto. Quando a pessoa que você ama continua existindo, mas você não consegue mais alcançá-la. É como se o luto ficasse suspenso no tempo. E aí vem o momento mais traumático de todos, o duelo em Mustafar. Obi-Wan não luta apenas contra um inimigo, ele luta contra a própria história. Quando ele diz, você era meu irmão, Anakin,
Aquilo não é uma frase dramática. Aquilo é ruptura psíquica. É um momento que ele percebe que o vínculo falhou e que ele não conseguiu impedir. E aqui entra a frase que define a culpa dele. Eu falhei com você. Essa frase é gigantesca, porque ela revela o núcleo psicológico do Obi-Wan. Ele não diz você escolheu, você fez isso. Ele diz eu falhei. Isso é culpa internalizada. E culpa internalizada é o tipo de culpa que vira identidade. A partir daí, Obi-Wan não vira um homem em paz. Ele vive um homem que sobrevive. E sobreviver não é o mesmo que viver. O exílio dele em Tatooine é frequentemente visto como estratégia, proteger Luke. E sim, é isso. Mas também é autopunição, porque Obi-Wan se retira, se isola, se reduz. Ele vive como alguém que não merece mais ocupar o centro do mundo. E quando alguém escolhe viver afastado, muitas vezes não é só por missão. É para não ter que encarar a própria dor o tempo inteiro no olhar dos outros. Obi-Wan carrega a dor de ter sido mentor do maior vilão da galáxia. Isso é um peso moral quase impossível. Agora, olha que interessante. Ele continua sendo Jedi, mas de outro jeito. Obi-Wan no começo é disciplina. Obi-Wan do exílio é melancolia. É alguém que aprendeu a fazer o certo. Nem sempre acaba impedindo uma tragédia. Isso é muito humano. Na vida real, muita gente sofre porque acredita que se fizer tudo certo, nada de errado vai acontecer. Mas a vida não funciona assim. Você pode amar alguém e ainda assim perder essa pessoa. Você pode tentar guiar alguém e ainda assim ver essa pessoa cair. Você pode ser bom e ainda assim viver uma tragédia. Obi-Wan é retrato disso. E talvez por isso ele seja tão admirado. Porque ele não vira Darth Vader, ele não se corrompe, ele não explode, ele suporta. Mas suportar tem um custo. E o custo é solidão, é culpa. É aquele sentimento de si, e se eu tivesse feito diferente? E esse e se é o veneno da mente humana. Porque o e se cria universos paralelos emocionais que nunca vão existir, mas que torturam do mesmo jeito. Obi-Wan vive com o e se. E a maturidade dele não nasce porque ele é perfeito. Nasce porque ele aceita continuar mesmo carregando culpa. Isso é uma forma de coragem que ninguém fala. Coragem não é só lutar com sabre de luz. Coragem é continuar existindo quando a sua história se quebrou. E no fim, Obi-Wan se torna mais do que um Jedi disciplinado. Ele se torna um homem que aprendeu o preço real de amar alguém e não conseguir salvá-lo. Se esse vídeo te fez enxergar Obi-Wan Kenobi de outro jeito, comenta aqui. Foi Obi-Wan que falhou com Anakin? Ou foi o sistema Jedi que falhou com os dois? Se inscreve no canal, porque aqui a gente segue analisando a mente por trás dos mitos que marcaram gerações. E lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.